Olá, hoje então nós vamos conversar sobre a adaptação de A Mulher na Janela, o livro do Wade Finn, que recentemente saiu pela Netflix e que está causando um certo burburinho. Então a gente vai conversar sobre isso. Essa adaptação ela já rolou muito pano pra manga, porque ela estava prevista para sair em 2019, mas aí fizeram aquela famigerada sessão de teste e os espectadores não gostaram muito, então refilmaram várias coisas, enfim, mudaram muitas coisas na produção do filme. E com a pandemia também, moral da história, só estreou agora em 2021 e direto na Netflix, né? Então, a gente já vê que a treta começou antes do filme chegar às telinhas. Eu li o livro, né, ali para 2018, já pensando no filme que tava para sair, e eu gostei muito do livro, assim, eu acho um thriller muito surpreendente, muito envolvente, sabe? É um thriller que eu fiquei realmente muito engajada na leitura e que eu realmente fiquei tensa, realmente fiquei apreensiva durante a leitura, o que não é algo fácil de conseguir, principalmente quando você está acostumada a ler thriller. Então, assim, não é tão fácil assim eu me impressionar com o livro, mas isso aconteceu com A Mulher na Janela, e ele é cheio de referências a filmes, filmes antigos, né? Enfim, achei uma leitura muito boa. E eu tava esperando que o filme fosse à altura, assim, fosse um filme sensacional. Por quê? Porque, como eu falei, o livro A Mulher na Janela, ele é recheado de referências ao cinema. Então, a referência mais óbvia é, evidentemente, o clássico do Hitchcock, que é Janela Indiscreta. O mote é muito semelhante, que é a pessoa que está impedida de sair de casa, está ali confinada, e o único hobby é ficar bisoiando os vizinhos, né, fuxicando pela janela. E em ambos os casos, né, tanto na Mulher na Janela como no Janela Indiscreta, acontece ou não um crime e essa pessoa fica ali de mãos atadas sem saber o que fazer. E o mote é muito parecido, né, então essa referência é muito clara. Mas, para além disso, a personagem principal, a Anna Fox, ela é viciada em cinema, em filmes clássicos, então ela fica o tempo todo assistindo a filmes, tem milhões de referências a muitas obras, e eu achei tão bom. Isso é um prato cheio para ser adaptado para o cinema, né? Tipo, o que o audiovisual vai poder fazer com isso? As possibilidades são inúmeras, tem tudo para dar certo. Mas e aí, será que deu certo de fato e que as expectativas foram supridas? Eu já te conto, mas antes não se esquece de deixar seu like se você está gostando do vídeo, se você quer saber mais sobre a adaptação, né, de A Mulher na Janela, o que eu achei comparado com o livro. Já deixa seu like, já se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito e bora começar a falar então. Antes de falar da adaptação em si, eu queria comentar um pouco sobre o livro, né? Porque afinal de contas é um vídeo comparativo de livro versus filme, como eu sempre gosto de fazer. E o livro, então, ele vai contar a história da Anna Fox. Ela é uma mulher que é agorafóbica, ou seja, ela não sai de casa, assim, ela tem crises de ansiedade, de pânico, só com a mera possibilidade de ter que sair. E no primeiro momento a gente não sabe muito bem o que causou essa condição, mas conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo melhor o que aconteceu na vida dela pregressa e como que ela se encontrou naquela situação, né? Então tem uma série de traumas, vai ter uma série de questões ali por trás. A Ana, como eu falei, ela é fissurada em filmes antigos, então ela tá sempre assistindo aos clássicos. Ela tem problemas com bebida, assim, ela entorna várias e várias garrafas de vinho. Isso é realmente muito repetido, muito enfatizado, e ela também mistura bebidas alcoólicas com os remédios psiquiátricos que ela toma para tratar as questões, as fobias dela, o que não é nem um pouco indicado, né? Então ela mistura e aí ela esquece de tomar o remédio, e aí toma duplicado, enfim, ela tem essa rotina meio desequilibrada.
E como ela não sai de casa, além de ver filmes, o passatempo dela é ficar espionando os vizinhos, né? Então ela tem uma câmera com um zoom fortíssimo, super potente, que ela utiliza para ficar fuxicando a vida dos outros pela janela, porque é a maneira que ela tem de entrar em contato com o mundo, né? De se conectar com as pessoas, porque a gente sabe que ela mora sozinha, que ela tem um marido, que ela tem uma filha de 8 anos, só que a gente só vê as conversas, os diálogos entre ela e essas pessoas. Então a gente não entende muito bem por que eles estão separados, mas a gente sabe que ela só tem contato físico mesmo com o vizinho, né? Nem o vizinho, com o inquilino dela, que aluga ali a parte de baixo da casa dela. Então ele faz alguns serviços, alguns favores para ela, porque ela não pode sair de casa. Então, meio que, além de alugar esse espaço, ele ajuda ela nas suas demandas domésticas, coisa e tal. E o psiquiatra dela, que é a pessoa que tá ali tentando fazer ela superar esses traumas e essa fobia dela, essa condição dela. Então ela tem essa rotina assim bem sem grandes surpresas, só que tudo muda quando a casa em frente a dela recebe novos habitantes, né? Então uma família se muda para lá. Essa família é um pai, uma mãe, um garoto, um adolescente. E ela começa, né, obviamente, a ficar curiosa, porque chegou carne nova no pedaço, e ela começa a ficar muito curiosa com aquele povo, começa a pesquisar e começa a espioná-los loucamente, porque ela quer saber quem são, o que fazem, essas coisas todas. E aí tá, temos então essa narradora que a gente já sabe que abusa do álcool, que toma remédios fortíssimos e pior ainda, mistura eles com bebidas alcoólicas e que tem uma série de problemas e traumas e questões que estão ali afetando o funcionamento dela, né? E acontece uma coisa, certo dia ela tá espionando essa família e ela acha que viu uma coisa acontecendo e ela fica transtornada porque é algo muito grave. E ela dá parte na polícia, ela dá o depoimento, conta o que foi que ela viu ou o que ela acha que viu. A polícia vai investigar e descobre que não tem nenhuma evidência daquilo, muito pelo contrário, que não faz o menor sentido e que aquela família que ela está espionando é completamente íntegra e idônea e respeitada, são pessoas riquíssimas, super tradicionais, não teria por que eles estarem metidos em crime nenhum, em nada obscuro, e já começa a desacreditar dela. Mas até então ela tem certeza de que ela viu o que ela acha que viu, mas com o tempo ela vai ficando obcecada com aquelas pessoas, com aquela família, ela continua espionando e coisas muito estranhas começam a acontecer e ela começa a desconfiar de todo mundo, inclusive dela mesma, porque ela começa a não acreditar nos seus próprios sentidos, que ela realmente viu o que ela acha que viu, ela acha que talvez possa ter confundido, porque ela estava vendo filmes de terror, de suspense naquela noite, então isso pode tê-la impressionada, ela não lembra direito das coisas que ela faz, que ela deixa de fazer. Então a Ana, ela não só é uma narradora pouco confiável assim para quem tá lendo, mas ela é pouco confiável para ela mesma não acredita 100% mais naquilo que ela acha, naquilo que ela pensa, e isso vai se arrastando até o limite e aí coisas cada vez mais estranhas vão acontecendo e aí ela começa a fazer denúncias para a polícia começa a investigá-la e aí descobre todas as questões do passado dela, descobre os transtornos mentais dela, descobre que ela tem problemas com álcool e com os remédios, que falam do psiquiatra dela e coisa e tal, então começam a desacreditar total, achar que ela é uma maluca, mentirosa, e a gente fica o tempo todo em quem acreditar. Será que a gente acredita na Ana? Será que a gente acha que ela é maluca mesmo e que tá alucinando? Porque um dos efeitos colaterais dos remédios que ela toma é causar alucinações, né? É uma coisa que pode acontecer em alguns pacientes. E a gente fica o tempo todo muito nessa dúvida
até o final do livro, e é um livro que conta com alguns plot twists. A gente tem um plot twist que não é assim tanto no final do livro, mas que foi o que mais me deixou chocada, porque eu não vi aquilo chegando, sabe? Me surpreendeu, partiu meu coração, porque eu realmente não esperava, e a gente até, em retrospecto, consegue ver que as pistas estavam lá, mas ainda assim foi um baque, eu não estava esperando. E aí o segundo plot twist, que era pra ser assim, o plot twist, eu não vou falar que eu adivinhei, mas aquilo passou pela minha cabeça em algum momento e eu descartei. Então, eu não acho que é assim um negócio tão impactante quanto o primeiro plot twist, mas esse já acontece mais pro finzinho mesmo, que é o grande acontecimento da história, já quando ela tá se encaminhando pro desfecho. É um bom plot twist, é uma parte, inclusive, que me deu medinho, que me deu apreensão, porque é um desenrolar muito sombrio, vamos dizer assim. Eu não estava esperando, mas eu não acho completamente imprevisível, não. Enfim, eu gostei muito do livro, foi um thriller que realmente me entreteve, que me deixou ali ligada enquanto eu não terminei de ler. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Me deu um monte de referências cinematográficas e tem muita gente que reclama que esse livro é lento, e realmente ele é um livro que ele é muito focado no psicológico, no desenvolvimento dos personagens. Inclusive os personagens são muito bem desenvolvidos, eles são críveis. Enfim, você tem vontade de torcer por eles ou de quebrar a cara deles em algumas situações. Então ele realmente demora para engatar, vamos dizer, demora para começar a acontecer coisas. A gente antes fica muito presa naquela construção de cenário, de quem é a Ana, as questões dela, as manias dela, aquela rotinazinha dela de ficar espionando os vizinhos. Então essa parte realmente é mais lenta, mas a meu ver ela é muito necessária pra gente entender que tipo de história a gente tá lendo, que tipo de história maluca a gente tá se metendo, né? Pra mim, toda essa construção, ela faz parte, né, de trazer o leitor para aquele clima, para aquela ambientação. Mas quando pega o ritmo, só vai. Eu engoli o livro a partir de determinada porcentagem, porque, enfim, eu tava realmente muito conectada com a história. Eu queria muito saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. E isso é uma coisa que eu esperava que estivesse presente na adaptação. Como eu falei, eu acho que essa é uma adaptação que poderia ser muito rica devido às referências cinematográficas que poderiam ser muito bem trabalhadas e exploradas no audiovisual. Eu estava esperando uma construção de thriller mesmo, de suspense tão boa quanto no livro, e isso não aconteceu. Ao contrário de alguns críticos que eu andei vendo, né, antes de assistir ao filme, eu não achei o filme um lixo, não. Eu não achei o filme, nossa, que bosta de filme. Eu achei o filme ok. Eu teria achado um filme razoável, um entretenimento legal, se não fosse a última meia hora. Porque a última meia hora desse filme, meu Deus do céu, foi só ladeira abaixo. Mas calma que eu já vou chegar lá. Pontos positivos da adaptação, né? Amy Adams tá maravilhosa, ela consegue construir uma Anna Fox crível e a gente consegue perceber as nuances da personagem, o grande dilema que ela tá enfrentando. A gente consegue sentir as dores e empatizar com ela. Só que esse filme peca pelo fato de que os personagens não foram desenvolvidos. Assim, a Amy Adams, ela tenta trabalhar com o que ela tem, mas a Anna Fox nesse filme é muito mais mal desenvolvida do que acontece no livro. Então, coisas muito importantes da vida dela são tratadas assim, aconteceu, é isso, sendo que no livro isso é o acontecimento, a gente fica de fato em choque. No filme, beleza, aconteceu isso e tal. Também não tem muitas pistas de que aquilo teria acontecido, porque não dá tempo de desenvolver isso. Os personagens são muito rasos, a gente realmente não tem, tirando a Ana, a gente não tem vontade
de esbofetear ou de abraçar nenhum dos personagens, o que pra mim é sempre um indicativo de que a construção tá boa, quando eu realmente tenho vontade de interagir com aquelas pessoas, seja para o bem, seja para o mal. Aqui isso não acontece, os personagens eles são bem mal desenvolvidos mesmo, são bem rasos, a gente não sente que tem um background, coisas que são muito importantes são completamente deixadas de lado, então são pinceladas. Então assim, tem os acontecimentos que eram para ser muito mais impactantes e que viram qualquer coisa. O que mais? Eu acho os efeitos desse filme muito toscos, eu acho que em alguns momentos tentou-se criar uma coisa meio surrealista, meio bizarra, assim, no sentido de meio nonsense, pra brincar com essa coisa dos sentidos da Ana, de não saber o que é verdade, o que não é, mas não funcionou, ficou tosco mesmo, os efeitos visuais que eu digo, né? Pra mim não funcionou algumas partes mais surreais, por assim dizer, que é essas partes meio na cabeça dela e o que tá lembranças e as coisas que ela pensa, que ela sonha. Achei bem tosco. Acho algumas das atuações caricatas por demais. A gente tem uma cena com o pai ali dessa família Russell, que é a família que ela tá espionando pela janela. Tem uma cena que ele entra em contato com a Ana pra, enfim, tirar satisfações, né? Por que ela tá tão obcecada com a família dele. E é uma cena tão caricata que eu não sei se o ator realmente é muito canastrão, eu não sei se essa cena foi pessimamente dirigida, porque, meu Deus, que cena caricata, enfim, no livro essa cena é muito boa, você fica tipo, qual é a desse cara, que medo. E no filme eu fico tipo, gente, que vergonha alheia, sabe? Tem uns momentos bem cringe mesmo. E uma outra coisa que me incomodou é todo esse mote, né? Que é o mote do livro, que dá o título, inclusive, A Mulher na Janela. No livro, o autor passa muito tempo construindo esse cenário da Ana sendo obcecada com a coisa de espionar os vizinhos pela janela, e é o tempo todo, e ela até tenta, não, hoje eu não vou, mas aí ela vai e não resiste, porque ela precisa saber o que está acontecendo na vizinhança, e ela realmente desenvolve uma obsessão com aquilo. E isso é uma coisa tão de passagem no filme, parece que realmente colocaram aquilo meio só como pretexto para justificar o fato dela cismar com aquela família especial, sendo que no livro não, apenas calhou de ela estar no lugar errado, na hora errada, e presenciar ou não uma cena bizarra envolvendo essa família enquanto ela espionava pela janela. Mas ela tinha esse costume de espionar as pessoas desde sempre, ela espionava todos os vizinhos, era realmente uma questão para ela e era realmente uma coisa importante. E essa coisa da mulher na janela, da janela indiscreta, não é explorada no filme. Eu achei um desperdício, porque, enfim, parece que realmente colocaram isso como um mero pretexto, quando era para ter uma grande importância na construção desse mistério, né? Para quem gosta de falar em fidelidade versus não fidelidade, vá lá. O filme é bem fiel ao livro, ele segue as escolhas narrativas do autor. Enfim, é uma transposição bem realista, vamos dizer assim, das coisas que acontecem no livro. Elas estão presentes no filme sem grandes mudanças. Tem uma mudancinha aqui ou acolá, algumas coisas que tiraram da história, que não foram incluídas, mas nada assim muito gritante. O que me incomodou mesmo foi o final. Eu achei a última meia hora desse filme muito péssima, porque ela é anticlimática. Você tá esperando, principalmente quem lê o livro, tá esperando a grande revelação que acontece lá quando a história tá se caminhando pro final, e no filme simplesmente não acontece, não tem esse momento de revelação, porque é completamente anticlimático. Do nada,
a informação que seria o grande plot twist é jogada na sua cara, sem maiores desenvolvimentos, sem maiores justificativas. É dada uma justificativa bem besta, assim, só pra tapar o buraco, mas não tem aquela coisa de tipo, nossa, como foi que eu não percebi isso antes? E aí eu achei que realmente o final foi bem anticlimático nesse sentido, mas mais do que isso, eu achei que algumas cenas do final são completamente caricatas. Parece uma paródia. A impressão que eu tive vendo esse final do filme é que eu tava assistindo uma paródia de um filme de terror dos anos 90, sabe? Tem uma cena que eu achei tão ridícula, eu falei, gente, eu não acredito nisso. Não vou falar o que é, evidentemente, mas tem uma cena ali no finalzinho que eu fico, ah não, cara, isso é muito filme de terror do lado B que eu assistia quando era criança, sabe? Além de eu achar anticlimático, né, nesse sentido de não explorar o suspense da maneira que poderia ter sido explorado para deixar o espectador apreensivo até o último momento, isso não acontece. Então a informação, que é um grande ponto de virada, ela é jogada. Aliás, os dois grandes pontos de virada são meio que jogados na cara do espectador, sabe? E isso, enfim, me incomodou bastante, porque eram coisas muito importantes, obviamente, eram os grandes plot twists da história, e não foram explorados da maneira a causar o máximo de suspense possível. E eu acho que isso é muito importante, porque afinal de contas é um thriller, né? Então tem que ter esse elemento de thrilling, de suspense, de frio na barriga. E quando você trata informações importantes como se fosse qualquer coisa, eu acho que perde um pouco o impacto. E nesse segundo plot twist, isso foi assim ridículo, porque acabou com a graça. Foi tipo um balde de água fria. Era isso, sabe? Enfim. E aí é isso, o final me broxou completamente. Como eu falei, eu teria achado um filme, eu não teria achado um grande filme, uma grande adaptação sem essa meia hora final, né? Eu teria achado um filme legal, um bom filme de entretenimento, um thriller competente até, com uma atriz muito boa, mas a meia hora acabou comigo porque me broxou completamente. Eu achei realmente um final muito ruim, embora, reiterando, é fiel, com muitas aspas, porque eu não gosto desse termo, ao livro, mas a execução não foi satisfatória e realmente me broxou, eu não gostei. E isso impactou a minha experiência de modo a eu reavaliar todo o filme, né? Se eu desse estrelas para filme, eu teria tirado umas 2 estrelas só por causa dessa meia hora final, que eu achei realmente bem desastrosa, bem ruim, bem anticlimático. Então assim, eu acho que eu recomendo que você assista ao filme, assim, se não tiver nada melhor para assistir num fim de semana chuvoso, comendo uma pipoca. Eu acho que é um entretenimento ok. Eu acho que se você já leu o livro e gostou do livro, talvez você passe um pouco de raiva, sobretudo com o final. Mas eu não tenho certeza se as pessoas que não leram o livro, elas vão entender completamente, ou sei lá, elas vão mergulhar tão profundamente assim na história, porque de fato ficou faltando muita informação. Eu acho que para complementar a experiência seria realmente necessário ler o livro. E é um livro que eu indico, mas eu indico naquelas. Se você é aquela pessoa que gosta de histórias muito ágeis, que já começam coisas acontecerem, e crimes, assassinatos e matanças logo nas primeiras páginas, nesse sentido você vai se decepcionar, porque esse não é um livro com esse objetivo. Ele é um livro mais lento, mais focado em desenvolvimento de personagens mesmo. Mas se você gosta, né, desses thrillers mais focados na psique das personagens, um suspense mais psicológico mesmo, eu acho que é uma boa pedida. Eu achei que é um livro realmente muito bom, indico. Eu sei que tem um monte de treta envolvendo o autor e honestamente eu não me importo.
porque eu tô lendo o livro, eu não vou casar com ele, não vou namorá-lo, então realmente eu não me importo com a vida dele ou com as tretas que ele arruma. Enfim, polêmicas à parte, esse é meu veredicto da adaptação de A Mulher na Janela. Acho que você vai estar mais bem servido se ler o livro do que apenas assistindo ao filme. Se você já leu, se você já assistiu, conta nos comentários o que foi que você achou, porque eu queria muito conversar com alguém sobre essa adaptação, né? Porque é uma adaptação que eu acho que tá causando, tá dividindo opiniões. Eu já vi pessoas reclamando muito mais do que eu, inclusive, e pessoas que acharam muito boa. Então, queria saber de você, se você já assistiu, se você já leu o livro, o que você achou da adaptação, se você achou que foi um bom trabalho, né, de adaptação desse livro, ou se ficou com Deus. É isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!